Oi, gente, então vamos lá para a resposta da pergunta, que era a seguinte: a tentação, ela é um pecado ou não? E a resposta é que a tentação não é um pecado. Oba! Graças a Deus, ufa! A tentação, ela não é pecado. Pecado é a gente cair na tentação, né? Cair, o ato é pecado, né? Porém, ser tentado, gente, não é pecado, tá? Ser tentado, por quê? Porque o próprio Jesus foi tentado pelo diabo, né? E aí, vamos discorrer um pouquinho sobre esse tema, né? E o porquê não é, mas a tentação, ela não é pecado, tá bom? Vou explicar por quê. Então vamos lá, bora explicar por que a tentação não é pecado. Por quê, gente? Porque Jesus foi tentado 3 vezes no deserto, né? E ele foi tentado. O texto da tentação de Jesus está nos 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. Eu, particularmente, gosto muito mais do evangelho de Lucas, né? Porque ele é rico em detalhes, porque ele está escrito em ordem cronológica, né? E isso me faz gostar mais dele. Marcos, então, pra que detalhe, né, gente? Pra quê? Marcos era prático, né? Lucas descreve a tentação de Jesus em 13 versículos. Marcos escreve como? Em 2. Jesus foi tentado. E é isso. Vamos lá, então, começar. Muita curiosidade nesse texto de Jesus da tentação, hein? Muitos detalhes e curiosidades. Lucas, capítulo 4, vamos lá, do verso 1 até o verso 13, é a tentação de Jesus. Tá? Eu tô lendo na versão King James, não é minha favorita, mas é o que tem pra hoje, tá bom? Então vamos lá. Pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Quando Jesus foi levado para o deserto, ele foi levado por quem? Pelo Espírito Santo. O texto de Mateus diz especificamente que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado. O Espírito levou Jesus para ser tentado. E no Evangelho de Lucas, ele fala que quando isso aconteceu, Jesus estava pleno do Espírito Santo. O que isso quer dizer? Que nós somos tentados a qualquer hora, né? Não quer dizer, muita gente costuma pensar dessa forma, que se eu estou sendo tentada é porque eu estou longe de Deus, é porque eu tenho que me aproximar mais de Deus, é porque, né, tá tudo errado. Não, gente. Quando Jesus foi tentado, ele estava pleno do Espírito Santo. Então, assim, se você está sendo tentado, amiga e amigo, tá tudo certo. Tá tudo bem. Se você está sendo tentado, tá tudo certo. O que a gente não pode fazer? Cair na tentação. E... é a parte difícil, né? Mas ser tentado, tá tudo bem, tá bom? Não quer dizer que você tá longe de Deus, pelo contrário. E o que é tentação em si? Vamos lá. Segundo o Google, tô olhando aqui, tentação é um impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável, né? Então, gente, o que eu já escutei, mas Jesus, era Deus. Cara, fácil pra ele. Pra ele foi fácil vencer a tentação. Não, amigo, não. Tudo errado. Tu tá pensando errado. Não foi fácil. Por que não foi fácil? Porque Jesus era Deus, sim, mas ele também era 100% humano. E faz parte da humanidade passar por tentações. E isso quer dizer que Jesus sentiu impulsos para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. No caso, ele foi tentado 3 vezes. Ele poderia balançar? Sim, mas não balançou. E, gente, como que Jesus vence a tentação? Citando as escrituras. Citando, pois é. O curioso é que o diabo também começa a citar as escrituras. A primeira tentação de Jesus foi com o pão. Foi o diabo tentando a parte fisiológica, a parte humana de Jesus, porque ele estava 40 dias em jejum, sem comer nada. E se tem uma coisa que Jesus queria naquele momento, com certeza era comer. E ele diz ao diabo: nem de pão vive o homem. Mas aí depois, na terceira tentação, segundo Lucas, o diabo o leva para Jerusalém, coloca sobre a parte mais alta do templo e desafiou: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Pois, como está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te protejam. Eles te sustentarão sobre as suas mãos, para que não bata com os seus pés contra pedra ou rocha. Ou seja, né? O que isso quer dizer para nós hoje? Que se Jesus começa a citar as escrituras para escapar, para vencer, resistir à tentação, o diabo, gente, ele também conhece a Bíblia. E conhece muito bem. Demais. Por quê? Porque ele estava presente em muitos dos acontecimentos. Ele estava lá no começo, no Éden. Então, gente,
Não dá para brincar de Bíblia com o diabo, porque ele conhece, tá? Melhor que muita gente por aí, diga-se de passagem, né? Então, como que a gente vence nessa questão? O diabo ele vai tentar distorcer a palavra de Deus, como ele fez no Éden e como ele faz até hoje, em todo o tempo. Ele tenta distorcer e te confundir. E a gente só consegue resistir e não cair quando a gente de fato conhece as escrituras, quando a gente de fato lê. E ontem eu estava em um grupo de amigos e eu ouvi uma frase que fez muito sentido sobre isso e me fez pensar bastante. Se você está sendo tentado, tá tudo bem, porque isso não é pecado. Porém, é necessário que a gente peça ajuda também. Deus também nos colocou amigos, né? Líderes e amigos mais chegados que o irmão para poder te ajudar nessa caminhada. Para não poder suportar tudo sozinho, sabe? E a questão foi que ontem uma pessoa falou assim: o que é melhor? Você confessar uma tentação ou você confessar um pecado? Isso me fez pensar. Então, se você, caso precise, também peça ajuda para te fortalecer, tá bom? Abraço, Deus abençoe.